E cheguei aqui, tava quase no intervalo do jogo. E vi que no momento que o time sai para o intervalo, alguns torcedores vaiam, né? E aí, imediatamente, outros já começam a apoiar. Ficou ali um misto, uma sensação de, ó, nós não estamos gostando de nada, tá? Nós estamos vendo o bagaço que tá, nós estamos, sabe, preocupados, mas estamos apoiando. Estamos junto e estamos aqui fazendo a nossa parte. Aí o Serna faz o gol, depois que, enfim, aí tem pênalti desperdiçado pelo Arias, o Walter pega o pênalti, enfim. Mas o Fluminense fez a parte dele. Aos trancos e barrancos, o Fluminense fez a parte dele. No entanto, Fredinho, ficou muito complicado, cara, porque assim, você tem visto os jogos, você tem acompanhado. Essa vitória do Red Bull Bragantino, ela ela complicou as coisas, deixando o Fluminense em maus lençóis, o Atlético Paranaense em péssimos lençóis, porque o Atlético Paranaense, o Criciúma foi rebaixado com os resultados de ontem, né? Mas o Atlético Paranaense, ele fez um ponto em casa nos últimos dois jogos contra Fluminense e Red Bull Bragantino, e agora vai pegar um Atlético Mineiro com um técnico interino, enfim, mas com uma mudança lá um pouquinho, talvez, de astral fora de casa. E o Fluminense, se depender do seu resultado para escapar, eu acho que ficou muito complicado, Fred. Eu acho que o Fluminense ele tem chance de se salvar, sim, porque talvez os outros não façam o que precisam fazer para poder escapar. Porque o único cenário que eu vejo para o Fluminense arrancar pontos do Palmeiras, se o Botafogo já começar a fazer um, dois, três, quatro, cinco no São Paulo, sei lá, e o Palmeiras der uma desanimada, mas mesmo assim Não, é muito mesmo difícil, viu, assim, Fredinho? André, mesmo assim, porque assim, da maneira com a qual o Fluminense está jogando, o Palmeiras andando é melhor do que o Fluminense correndo. Simples e direto, assim. O Palmeiras ele pode se desanimar, pode ser que o Botafogo faça 3-0 no São Paulo com 10 minutos do primeiro tempo, colocando isso como um cenário ideal para o Fluminense. Mesmo assim, o Palmeiras desinteressado é muito melhor do que esse Fluminense interessado, porque as coisas não funcionam, cara. Assim, o Fluminense, se cair, é porque todo roteiro tem os próprios méritos, né, para o descenso. Todos esses aí se esforçaram bastante para chegar nessa última rodada com chance de cair. O Fluminense poderia chegar nessa rodada sem chance de cair se tivesse pouco tempo atrás feito um gol no Criciúma no Maracanã. E nem isso conseguiu. Eu vi esse jogo também, jogou nada, nada. O time do Fluminense não joga nada há muito tempo. É um time muito ruim. É claro que individualmente, se você projeta os jogadores na melhor fase da própria carreira, como no ano passado, Cano, Arias, Keno, Martinelli, agora o Thiago Silva, Samuel Xavier, você consegue imaginar o Fluminense jogando bem. Mas essa não é a realidade. A realidade é quase todo mundo aí jogando muito abaixo do próprio padrão. E o novo padrão do Fluminense é esse. Assim, então, assim, sendo bem sincero, como torcedor, eu não espero nada. O Fluminense vai somar 0 ponto. Então, a chance do Fluminense se livrar chama-se Atlético Mineiro. O grande problema é que o empate entre Galo e Atlético Paranaense salva os dois se o Fluminense perder. Esse cenário é bastante factível, Sim, né? Os dois sim. empatando ali, fica aquele jogo em que todo mundo fica com medo de se agredir para não sofrer um gol, enquanto o Fluminense vai perder para o Palmeiras, entende? É difícil. E muita gente pode levantar, né, aí possibilidades e teorias, enfim, pô, vamos fazer um jogo de compadre. Quando a gente fala jogo de compadre, eu não necessariamente, quando eu falo, eu não necessariamente falo que, ó, combinaram e vai ser assim. Mas o que até pode acontecer, tá? Eu não duvido de nada no futebol. Mas eu acho que nem precisa disso. É muito mais uma situação que é cômoda e de comportamento dentro de campo. Claro, Você vê ali pelo semblante de todo mundo que, ó, pra que a gente vai se agredir aqui se lá o negócio tá. Porque
é assim que é. O futebol, ele é um jogo, eu vivo falando isso, o futebol é um jogo que em 90 minutos, mais os acréscimos, você tem que fazer mais gols que o seu adversário para poder vencer uma partida. Mas dentro de uma competição, você também tem que olhar para os outros adversários que você tem, e não só o dentro de campo naquele momento. Você tem que ver o que, que os outros estão fazendo. O seu objetivo, muitas vezes, ele não precisa ser vencer o jogo. Empatar já funciona. Então, assim, cara, isso pode acontecer. Você tem absoluta razão. Isso pode acontecer e não é nenhuma maluquice. Não é nenhuma maluquice que isso aconteça, porque, como você disse, Fred, você viu o jogo ontem, né? Vi. Primeiro tempo horroroso, horroroso do Fluminense. Negócio, assim, assustador. Foi um jogo de Série B. Foi um jogo de Série B. Foi um jogo nível Série B, como tem sido os últimos do Fluminense. Se não cair, é porque outros foram ainda mais Série B do que o Fluminense. Mas o nível do futebol do Fluminense hoje é de segunda divisão, sem nenhuma dúvida. Tem muita gente aqui. Vamos exercer aqui algumas. Vamos exercitar algumas suposições aqui, alguns cenários. Primeiro que eu vi várias pessoas falando assim, pô, a torcida do Atlético Paranaense ontem tentando invadir, pô, merece cair. Tá vendo que papelão? Não merece cair por causa disso. Merece que esses caras sejam presos. Porque eles não estão tentando invadir o campo para ir lá fazer carinho nos jogadores. Não estão. Não estão. Isso aí, inclusive, é um cenário de que se eles conseguem invadir e pegam algum jogador lá, Deus me livre, o que, que pode acontecer? Infelizmente, se a gente for considerar grupos de torcedores para poder torcer e desejar o rebaixamento de um time de futebol, vai faltar vaga na Série B. Infelizmente. Porque o do Atlético Mineiro também, aquele grupo lá que fez aquele papelão na decisão da Copa do Brasil, né? Também. E de todos os outros em algum momento. Então, assim, a gente, pô, eu acho péssimo, toda hora a gente tem que falar disso, tá ficando muito complicado. E ontem, mais uma vez, quase tivemos uma tragédia. Mas essa vitória do Red Bull Bragantino ontem, em Curitiba, Fredinho, agora pegando o Criciúma, que caiu, não tem mais o que fazer. No meu cenário, o Red Bull Bragantino ganha do Criciúma. Claro, claro. Eu nem estou contando com esse jogo. Esse jogo, para mim, ele já está resolvido, né? Assim, salve o Hecatombe, o Bragantino tá livre do rebaixamento. E aí ele rebaixa um dos três, aí de cima. E a chance do Fluminense é maior do que a chance de Atlético Paranaense, nem se fala do Galo. Assim. Por isso que eu falo, a chance do Fluminense chama-se Atlético Mineiro. Eu não conto com o Fluminense somando um pontinho que seja no Allianz Parque, porque não é o normal. Né? Ainda mais para esse Fluminense que está jogando algo que não dá para chamar de futebol, assim, algum esporte próximo disso, mas não dá para chamar de futebol. Tem muita gente aqui falando, pô, tem que mandar uma mala lá pro Criciúma e tal. Chega num momento, cara, que não adianta a mala só. Se a mala resolvesse, o Criciúma não teria caído, já teriam oferecido lá um dinheiro para Olha, escapar. olha o histórico na tela. É, no Allianz Parque, o histórico do Fluminense é realmente. E ontem até o Mano falou isso. Alguém perguntou: pô, você vai jogar lá no Allianz Parque? É difícil. O Fluminense tem um retrospecto ruim. Ele falou: lá, velho, é difícil para todo mundo. Palmeiras perdeu 2 jogos no ano no Allianz Parque. Um por Vitória, que muita gente fala: pô, essa derrota vai custar o título. Pode ser, se você quiser colocar nesses 3 pontos, pode ser. Foram tantos outros pontos que o Palmeiras não conquistou ao longo do campeonato. O Palmeiras, né, não perdeu só esses 3 pontos. Mas foi esse jogo contra o Vitória e foi o jogo contra o Botafogo. Esse sim. Esse a gente pode colocar mais como, ó, o Palmeiras perdeu o título no dia que tomou 3 do Botafogo em casa. E aí se tornou incontestável o título do Botafogo. Pelo menos no meu entendimento, é um título incontestável que vai acontecer no domingo. Agora, realmente para o Fluminense chegar lá e ganhar, vamos analisar o outro jogo lá, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro, o Fredinho, ele demite o técnico, e eu conversava com o Túlio aqui, né? Nesses últimos dias, depois da demissão do Milito.
Eu vi muitos comentários, pô, que sacanagem com o cara, tirar o cara faltando um jogo, deveria, né, deixar até domingo, e aí depois vai embora, enfim. E a gente alertou aqui, não, cara. Não, primeiro que você vai estar adiando um negócio que, sabe, que já são favas Já azedou, contadas, já né? Já azedou. azedou. E a outra é o seguinte, o Atlético Mineiro ainda precisa de ponto. E a gente falou isso antes da rodada de ontem, antes dos jogos de ontem, num cenário em que o Atlético Mineiro tinha 0,5% de chances de cair, agora já pulou para quase 5%. Sem entrar em campo ontem, o Atlético acabou crescendo em 10 vezes a chance dele cair. E o Atlético Mineiro não está safo, Fredinho, e não ganha há um tempão. Não ganha. Cara, esse jogo vai ser provavelmente muito ruim de assistir também, né? Porque são dois times que não estão jogando nada. O Atlético Paranaense também, pelo amor de Deus. O trabalho do Lúcio é muito questionável à frente do Atlético Paranaense. Contra o próprio Fluminense, foi dominado pelo Fluminense do Mano Menezes em casa. Isso aí você tem que se esforçar muito para conseguir sofrer isso. E aí perde para o Bragantino, também perdeu para o Vitória em casa. É o que eu tô falando, cada um tem o próprio roteiro de merecimentos pro rebaixamento. O Fluminense perdeu duas pro Atlético Goianiense no campeonato. Perdeu as duas, né? E ganhou do Cuiabá ontem num sufoco, assim. E poderia, por exemplo, um time mais esperto com as próprias necessidades, poderia tentar fazer saldo ontem contra o Cuiabá, porque se consegue fazer 3-0, o empate entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro serviria para o Fluminense. Porque o Também empate tem isso, deixa. cara. Também tem É, isso. o empate deixa o Atlético Paranaense com o mesmo número de pontos do Fluminense, mesmo número de vitórias, mas perdendo do Palmeiras, né? E aí, no saldo, o Atlético Paranaense fica à frente do Fluminense. Se fosse um time um pouco. Porque depois que faz 1-0, o Fluminense não ataca mais. Eu entendo que é importante garantir os 3 pontos, mas você está enfrentando lanterna dentro de casa já rebaixado, né? Então, há méritos próprios, deméritos, claro, mas eu coloco méritos aqui para brincar um pouco com a palavra, do Fluminense se terminar caindo, né? Porque até mesmo ontem poderia ter tentado garantir, olha, não sei o que vai acontecer lá em Bragantino e Atlético Paranaense, vamos fazer saldo aqui. Vamos tentar sufocar esses caras e conseguir fazer 2-3-0, tomara que 3. Nem isso tentou. Fez 1-0 e recuou. Ficou atrás do meio campo. Nós estamos com uma enquete aberta aqui, nosso Tulhão abriu uma enquete, já tem 3.500 votos. Galera, vota na enquete e já aproveita e já deixa o like, tá? Vota na enquete e já deixa o like. Tá dando quase 50% de palpites aqui que o Fluminense vai ser o time que vai cair, cara. É o favorito. Que É o coisa. favorito mesmo. Olha só, são 4 equipes que nós temos aí na tela. São 4 equipes que começaram um ano e eu pelo menos, não imaginava que estariam brigando para sair do rebaixamento. O Atlético Mineiro, para mim, era um dos favoritos ao campeonato. O Fluminense era o campeão da América. Se não era favorito ao campeonato, era favorito para brigar lá em cima. O Atlético Paranaense começa o campeonato de uma maneira muito interessante. E aí a saída do Cuca, que é uma saída até hoje que enfim, acho que foi muito mal explicada pelo Cuca. E o Red Bull Bragantino com um trabalho que a gente já conhece há algum tempo e que chegou a brigar pelas primeiras posições no último campeonato. A gente não colocava o Red Bull Bragantino, campeão brasileiro, mas a gente também não colocava o Red Bull Bragantino caindo. Então, cara, são 4 equipes que chegam nesse final de ano de uma maneira bem delicada, que não deveriam estar aí, mas como você disse, Fred, tem méritos aí envolvidos de todos, porque se esforçaram bastante, cara. O Atlético Paranaense deu aquela respirada, e aí você tem 2 jogos em casa nas 3 últimas rodadas do campeonato, contra Fluminense e Atlético Parana e contra Fluminense e Argentino. Red Bull Bragantino, que são, porra, adversários diretos, os 2 em casa, e você conquista 1 ponto. Tem mérito se cair. O Fluminense, porra, tem muito mérito se cair, você já falou. O Atlético Mineiro, ele consegue chegar em 2 finais de Copa e entra num buraco, cara. Não consegue sair.
não consegue sair do buraco. E o Red Bull Bragantino, esse, talvez, não sei se a insistência com o Caixinha que não estava legal, não sei, realmente não sei, mas vou te falar, Fredinho, que como é que você vai acompanhar essa última rodada aí? Vai dar para. Bom, vai dar para acompanhar, porque já vai ter terminado a rodada na Inglaterra, né? Vai dar para acompanhar. Vai dar para acompanhar, vou acompanhar os jogos daqui. Eu trabalho amanhã no Manchester United contra o Nottingham Forest, em Old Trafford. No domingo não tem jogo aqui em Manchester, então eu vou estar acompanhando de casa os jogos da Premier League e, claro, vou acompanhar o Fluminense e Palmeiras muito mais com o olho na segunda tela em Galo e Atlético Paranaense do que esperando alguma coisa no Allianz Parque, né? Mas eu tô com a galera, tá? Da enquete. Eu acho que realmente o favorito a cair é o Fluminense, porque tem o jogo mais difícil, não deve pontuar e vai ter que depender do Atlético Mineiro, porque o Criciúma não tem como esperar alguma coisa, porque já está rebaixado, joga. O Bragantino é um time melhor do que o Criciúma, né? Então, em condições normais já venceria, ainda mais nessas circunstâncias. Então, é, é realmente uma situação, André, que na segunda-feira nem sei se estarei em condições de participar aqui do programa, mas estarei à disposição. Calma, calma que pode dar certo ainda. Calma.